Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. A graça e a paz, amados do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos na casa do Senhor e principalmente quando nós reconhecemos que não há lugar melhor para estarmos, pois a Bíblia nos diz que um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Levante suas mãos e glorifique ao nome de Deus. Mas vamos, a partir de agora, sem mais delongas, abrir as escrituras no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Louvado seja o Senhor Jesus. A epígrafe desse texto é essa palavra em negrito, essa frase em negrito acima da narrativa bíblica diz a vocação dos discípulos. A partir do versículo 18 está escrito: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Curva a sua cabeça mais uma vez e vamos pedir graça da parte do nosso Deus sobre as nossas vidas. Pai querido, aqui estamos diante da Tua Palavra, que é a revelação viva, poderosa e eficaz para a nossa vida. Pedimos, Senhor, a iluminação que vem do alto, para que possamos compreender muito além daquilo que está escrito, mas que através do Teu Santo Espírito possamos nos aprofundar nas Tuas verdades, Pai, que são vidas e que gera refrigério para aqueles que são alcançados por elas. Abençoa todos que aqui estão, que aqui vieram, para ter um encontro contigo. Que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração. Amém. A vocação dos discípulos. O Mestre Jesus, Ele escolheu os seus discípulos. E esse fato torna-se completamente extraordinário, porque era comum, na época, como tradição, os discípulos escolherem os mestres. Na verdade, era algo completamente contraditório com as regras, com os paradigmas que prevaleciam nas regiões da antiguidade. Os discípulos é que escolhiam os seus mestres, assim como Paulo escolheu Gamaliel, assim como os gregos escolhiam Sócrates, Aristóteles, Platão. Os discípulos é quem escolhia os seus mestres. E ao contrário, Jesus, como mestre dos mestres por excelência, é Ele quem escolhe os seus discípulos. E isso é tremendo, porque aquela frase que tem se tornado um clichê, um jargão dos nossos dias, mas não deixa de ser uma verdade, uma realidade, é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que por Ele foram escolhidos. E esse Deus que nos escolhe, que nos capacita, é aquele que também se responsabiliza por toda a obra. O impressionante é que em cada chamado, eu observo nas escrituras que o chamado de Moisés, o chamado de Abraão, o chamado de Gideão, o chamado de Jeremias, o chamado de Davi, nenhum chamado na realidade nas escrituras se baseava nas aptidões, nas habilidades, nas características, nas virtudes daquele que era chamado. Se é que você entende, quando Deus chama Moisés, em um momento algum Ele apresenta a Moisés uma virtude ou uma característica de Moisés que o tornasse digno de ser chamado por Deus. Moisés, na realidade, ao olhar para si, ele vê tantas fraquezas, tantas limitações e até mesmo uma deficiência, porque era pesado de boca, era pesado de língua, sofria de uma certa gagueira. Mas Deus diz: olha Moisés, olha para mim, porque o chamado consiste em mim e não em ti.
O chamado consiste em Deus e não no homem. O que é que nós podemos entender por meio disso, meu irmão? É que Deus nos chama não conforme a nossa capacidade ou a nossa condição. Deus nos chama conforme o seu grandioso poder. É por isso que o grande tesouro é colocado em vasos de barro, para que a excelência da glória seja sempre dele e nunca nossa. Sempre dele e nunca nossa. Portanto, se você é chamado por Deus, se você tem um chamado de Deus, se você olhar para si, você vai se decepcionar. Se você olhar para os outros, você vai fracassar. Mas se você olhar para Deus, você vai prevalecer, vai perseverar até o fim, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir todos os planos, todos os propósitos até o fim. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra entre nós, é fiel para completá-la até o fim. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz, ele é fiel para completar. Deus não deixa nada incompleto, meu irmão. Aquilo que ele começou, ele vai concluir, ele vai terminar para a glória do seu nome. Portanto, uma grande lição que nós aprendemos do chamado é que o chamado não consiste em nós, meros mortais, mas consiste nele. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, é nele, amém? É ele que consiste. Portanto, não há nada mais maravilhoso, não há prestígio maior e melhor do que você ter a convicção no mais íntimo do seu ser, que você é chamado de Deus, que Deus te chamou para algo que traz sentido à tua vida, algo que traz sentido à tua existência, algo que vai além dessa vida, algo que não vai se encerrar no túmulo, algo que vai perdurar por toda a eternidade. Meus irmãos, uma coisa é um técnico lhe chamar, uma coisa é um professor lhe convocar, uma coisa é um patrão, lhe escolher, uma coisa é um militar de alta patente lhe alistar ou lhe arregimentar, mas outra coisa é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos, te escolher com um propósito maior, do qual vale a pena viver. O interessante é que Jesus, ao escolher, ele não visita as sinagogas, as universidades, as faculdades que lá existiam, mas ele vai ao mar, aqueles homens que se dedicavam às suas profissões, que dedicaram a sua vida a isso. Ele vai em lugares, na realidade, que ninguém imaginava que pudesse sair coisas boas de lá. Esses dias, preste atenção, eu conversando aqui com o Fernando, um jovem que veio de Feira de Santana, estar aqui conosco, ele é funcionário da Oi, da empresa Oi, e ele disse que toda a Oi, ele estava me informando que toda a empresa da Oi foi comprada pelo um forte empresário de Portugal. E ele perguntou aos majoritários dessa empresa quanto eles se interessariam em vender. E quando eles disseram o valor, esse homem muito rico, muito próspero, ele disse: eu dou 10% a mais para você já me entregar essa empresa a partir de amanhã. Então foram resolvido tudo, um valor bem exorbitante, e a empresa foi vendida. Na realidade, ele sabe todos os detalhes em que a empresa foi vendida. Mas um ato desse empresário de Portugal me chamou a atenção. E a resposta é que eu não quero funcionário, que ele alegou, eu não quero funcionário que tenha vícios. Da mesma forma, se a gente atentar bem, Jesus fez a mesma coisa. Jesus poderia ter escolhido os escribas, fariseus, zelotes, essênios, saduceus, homens versados na lei, conhecidos como doutores das escrituras, homens honrados, homens venerados em todos os lugares. Mas por que Jesus não escolheu esses homens? Porque esses homens tinham vícios. Foi a linguagem que o empresário de Portugal usou. Vícios. E pessoas que têm vícios, elas se acham já autossuficientes, elas não estão dispostas a aprender, elas não querem crescer. Então Jesus decidiu investir tudo de novo, recomeçar, reconstruir, justamente em pessoas leigas, desinformadas,
pessoas excluídas, pessoas desprezadas pela sociedade, porque sabia que esses, mais do que os outros, iam atribuir valor e atribuir importância à sua vocação, ao seu chamado, a esse ato de confiança. A administração não é a ciência exata, irmãos. Os valores são intangíveis. Não há o que dá certo lá, não significa que vai dar certo aqui. Então, cuidado, se você for usar esse mesmo método, você pode levar a sua empresa à falência. Mas é interessante notar isso. Aparentemente, humanamente falando, não seria mais fácil chamar os sacerdotes que existiam naquela época? Não seria mais fácil chamar os profetas que já existiam naquela época, os levitas que já existiam, que já conheciam as escrituras, as línguas originais como latim, hebraico, aramaico, o próprio grego? Seria muito mais simples, mas ele começa a investir, reconstruir tudo de novo. Da mesma forma Deus faz conosco. Por isso que o apóstolo Paulo diz: reparai em vossa vocação, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sãs, e escolheu aquelas que não são, para confundir aquelas que pensam que são. Olha que a maneira de Deus agir. Então Jesus vai simplesmente andando às margens do mar da Galileia, olha para aqueles homens e diz: vem e segue-me. Perceba comigo mais uma vez o versículo 22. Então eles no mesmo instante deixaram o quê? Deixaram o e seu e o seguiram. Deixaram o barco e deixaram o Pai. O que significa isso? É que o chamado de Deus requer renúncia, entrega e compromisso. Barco significa as coisas da vida, os bens da vida, as posses, os materiais. Eles deixaram as coisas porque, escuta bem, querido, escuta bem, se você tem um chamado de Deus, as coisas não podem te impedir de segui-lo. Eles imediatamente deixaram o barco e deixaram depois quem? O Pai. Agora escuta bem, o Pai representa aqui as pessoas. As pessoas não podem te impedir de seguir a Deus. Tem pessoas que ainda não tomaram compromisso, assumiram na realidade um compromisso com Deus, pensando na opinião do cônjuge, pensando na opinião do pai, pensando na opinião do filho, pensando nos vínculos afetivos e fraternais. Jesus deixa bem claro: quem não deixar pai, mãe, esposa, esposo por amor a mim, não é digno de mim. Mas esse mesmo Jesus também nos diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A bênção de Deus não se estende, ou melhor, não se limita somente à nossa vida, ela é capaz de se estender a todos aqueles que estão ao nosso redor. Basta tão somente acreditar, porque através de você, Deus fará um milagre em toda a sua família. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor, porque é palavra profética de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu recebo esta palavra. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu recebo. Portanto, as pessoas não podem te pedir, as coisas não podem te impedir. Agora eu quero fazer uma pergunta contigo, uma pergunta retórica. Não precisa responder, mas responda para si mesmo em pensamento. O que é que tem lhe impedido de aceitar o chamado de Deus? Essa é a temática dessa nossa mensagem, o chamado de Deus. O que é que tem te impedido? O que é que tem sido o empecilho e obstáculo que tem sido, de uma certa forma, você tem se tornado irredutível? O que é que tem te impedido de se entregar completamente, confiar plenamente e viver conforme os sonhos de Deus, conforme os planos que o Senhor traçou para ti antes mesmo de você existir? Quando David Keeler esteve aqui nessa igreja, ele falou uma frase que eu achei tremenda. Ele dizia o seguinte: Deus já escrevia sobre nós, ou seja, Deus já escrevia ao nosso respeito antes mesmo de existirmos. Baseado em Salmo 139, quando o salmista diz: o Senhor, antes de existir, o Senhor já tinha determinado todos os meus dias
e cada um deles escrito conforme a tua vontade. Deus tem uma história linda para ti, meu irmão. E como diz Thales Roberto, uma história escrita pelo dedo de Deus. Aí ele abre o dentão e diz: olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. E o que você consegue entender o que Deus fez na vida daquele homem? O homem que vivia à sombra de Jota Quest, daquela banda de Jota Quest. Eu nunca ouvi falar em Thales Roberto na minha vida. Nunca ouvi. Era um back vocal. Nunca ouvi. Eu gostava de Jota Quest. Jota Quest, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana. Graças a Deus me libertei. Mas era o estilo pop rock. Aí tu gosta desse estilo. Ele botou esse estilo aqui. E aí, é o ritmo, né? E aí o que acontece? Ele vivia à sombra, até que um dia ele decidiu não viver a história que os outros escreviam para ele, mas sim a história que Deus já tinha escrito antes do seu surgimento, antes do seu nascimento. E quando o homem decide viver a história que Deus tem para ele, meu irmão, é uma vida de projeção, é uma vida de progressão, é uma vida de ascensão, é uma vida de evolução. Hoje, Thales Roberto é disco de platina, é disco de ouro, é recorde. Nos últimos 3 anos, é o cantor gospel mais popular, quebrou todos os tabus. Ele foi a tudo que é programa da TV que nós possamos imaginar, foi ao Faustão, foi, enfim, vocês estão acompanhando através da mídia o que Deus faz na vida daquele homem que confia nele, na vida daquele homem que decide viver a história que Deus determinou. Quantos estão hoje aqui dispostos a viver a história que Deus já escreveu para você? Aleluia, glória a Deus por isso. O chamado de Deus, eu aprendo algumas considerações baseadas nessa narrativa bíblica. Primeira coisa, meu irmão, Deus não convoca desocupado. Olha para o teu irmãozinho que está ao teu lado, bate no ombrinho dele aí, com delicadeza, para que ele possa se despertar, e diga a ele: Deus não convoca desocupado. Deus não convoca desocupado. Você já percebeu na Bíblia que quando Deus chama Moisés, Moisés está cuidando das ovelhas que não era sua, era do seu sogro, em pleno deserto. Quando Deus chama Gideão, Gideão está malhando trigo no lagar, enquanto os outros estão escondidos na caverna com medo dos amalequitas e dos midianitas. Quando Deus chama Saul para ser o primeiro rei de Israel, ele está cuidando da jumentinha do seu pai, que na ocasião tinha fugido, e ele foi à procura. Quando Deus chama Davi, ele está por trás das malhadas, dos currais, dos apriscos, cuidando das ovelhinhas, enfrentando ursos e leões, em lugares que ninguém via, em lugares que ninguém sabia, ele ali já fazia o seu melhor. Todos os grandes homens de Deus tinham suas ocupações. Neemias era copeiro, Isaías era magistrado, Obadias era mordomo, Oséias era agricultor, Noé era lavrador, Lucas era médico, até mesmo Paulo, em certas ocasiões, ele se tornou construtor, fazedor de tendas. Mas a verdade é que Deus não tem compromisso com o desocupado. Amém, amados? Posso ouvir um amém? Deus não tem compromisso com desocupados. Deus não convoca, não arregimenta, não alista pessoas desocupadas. É aquela velha história que eu já contei em algumas ocasiões, de que uma pessoa se converteu, em dias muito recentes, ela já teve uma visão, um sonho, foi procurar o pastor e disse: pastor, olha pastor, eu vi no céu escrito as letras seguinte, VPB. E pastor, Deus já revelou o que era. Deus disse: vá para a Bolívia. E pastor, um camarada nunca saiu para o ministério de evangelismo, nunca foi no asilo, né? Nunca foi no orfanato, nunca foi no presídio, nunca fez missões, nunca foi nas regiões carentes, nas periferias. E eles: VPB, vá para a Bolívia. Pastor, já estou com as malas prontas e quero aqui assinar um contrato com a igreja para ver se a igreja pode me ajudar. Vamos pensar em quantos salários eu vou receber enquanto estiver na Bolívia. Aí o pastor: olha, eu não duvido que você teve um sonho, e não duvido também que você viu as letras VPB. Agora, o que eu quero questionar aqui é a sua interpretação desse sonho.
Porque diante de todo o seu currículo, tudo me leva a crer que VPB significa vá plantar batata. Vá procurar o que fazer. Meus irmãos, Ronaldo Lidório, a maior referência de missões, ele dizia: não pode ser bênção longe quem não é bênção perto. Não pode ser bênção no muito quem não é bênção no pouco. Já está escrito. O princípio da prosperidade é a fidelidade. Quem é fiel, com certeza vai ser próspero. Amém? Mas pode perceber que ocasionalmente acontece isso. As pessoas querem ser infiéis no muito. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, quem sabe assim, eu não faltaria um culto, né? Aí depois que tem, já é outra desculpa, já é outro argumento, e de subterfúgios e pretextos, álibis, são inúmeros que existem. Na realidade, entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Deus não convoca desocupados. Deus não se compromete com desocupados. Portanto, analisando exaustivamente as Escrituras, nós percebemos que todos aqueles que foram chamados por Deus, Ele estava fazendo algo acontecer. E o interessante nessa passagem é que o texto nos informa que existe uma variedade de coisas a se fazer. Enquanto uns estavam lançando a rede, outros estavam puxando a rede, e outros estavam consertando a rede. Olha que coisa tremenda. Agora o que eu acho tremendo é aquele que consertava a rede. Talvez ele nunca entrasse no barco, talvez ele nunca fosse ao mar. Mas imagine se não tivesse alguém para consertar a rede. Como é que a rede poderia trazer os peixes? Se as redes estivessem rasgadas, danificadas, como é que elas poderiam, como poderia haver uma pesca produtiva? Portanto, meus irmãos, a gente percebe que existem várias funções, várias atribuições, e o importante é que cada um encontre o seu lugar, cada um encontre a sua posição, a sua atribuição, porque Deus não convoca. O que é mesmo que Deus não convoca? Desocupado. A segunda lição, e é interessante que eles estavam ocupados. Jesus vai chamar homens que estavam ocupados. Quando Jesus chama os apóstolos, eles são o quê? Pescadores. E estavam pescando. A segunda lição é que Deus não convoca covardes. Deus não tem compromisso com o covarde. Até mesmo porque a covardia nós sabemos que é o antônimo de coragem. Está completamente, a antagonia, completamente da fé é o medo, é a dúvida, é a insegurança. Irmãos, você lembra da história de Gideão? Quando Gideão convoca o exército para lutar pela sua própria liberdade, 32 mil homens comparecem. E o que Deus diz a Gideão é: diga aos medrosos, aos tímidos, aos covardes, aos inseguros que voltem. Deus não tem compromisso com o covarde. Até mesmo porque a covardia é contagiante. Escuta bem aqui que eu quero aproveitar, abrir aspas e trazer outra lição. O mal, ele contagia muito mais do que o bem. Você sabia disso? Doença é contagiosa, saúde não. A doença é contagiosa, a saúde não. Então a gente tem que ter esse cuidado e estarmos sempre atentos, que o ser humano é muito mais propenso a fazer o mal do que fazer o próprio bem, a ser influenciado para o mal do que para o bem. Você lembra do episódio onde os 12 espias foram espiar a terra? Eu imagino que tudo começou a partir de um, que olhou, desanimou-se. E então, 10 voltaram totalmente abatidos, pensando que jamais poderiam conquistar aquela terra. Enquanto somente 2 voltaram otimistas em relação aos demais. Portanto, meu irmão, Deus não tem compromisso, ou melhor, não convoca covarde, porque a covardia ela vai contagiando, ela vai como uma raiz de amargura, contaminando toda a congregação. Nós estamos prestes a realizar uma grande obra. Se você não acredita nessa obra que Deus vai fazer, ore por mim,
porque eu acredito por mim e por você. E esses dias eu pedi uma resposta a Deus, uma direção a Deus, que de repente veio um casal no gabinete e começou a falar comigo sobre sonhos e projetos, e eu não entendi nada, no momento em que eles falavam, que era uma confirmação que eu pedi a Deus. Depois, quando eu estou saindo, indo em direção à minha casa, eu disse: Deus, me confirma se é da tua vontade. E Deus disse ao meu coração: eu já falei. Eu disse: mas como, Senhor? Aí Deus disse bem assim: eu levantei pessoas que sonham contigo. Você não está só, e essa obra não é sua, essa obra é minha. Eu estava na moto, na hora eu parei, levantei as mãos, quem passou pensou que era um doido ali. Eu: louvado seja teu nome, Jesus. E Deus falando, e meus irmãos, Deus fala. Agora de repente, há pessoas que não acreditam, e esse espírito de repente de incredulidade, que a Bíblia diz que Deus não se agrada, né? Não pense aquele que sem fé agradará ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vai contagiando, vai contaminando as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que Deus não chama covardes. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Primeira coisa que diz é que a covardia, se de repente você se sente acovardado de fazer algo, tenha certeza, meu irmão, que você não está sendo usado por Deus. Se você não está sendo usado por Deus, por quem será que você está sendo usado? Por quem será que você está sendo usado? Ontem em uma visita eu lembrei dessa ilustração, contei, e aqui eu gostaria de compartilhar. É quando um filho pergunta para seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E seu pai passeando e vê um avião cruzando os céus, entre as nuvens, e disse: filho, Deus é daquele tamanho. E o garotinho diz bem assim: mas pai, como Deus é pequeno. No mesmo dia, o pai pega aquele garoto e leva para o aeroporto, e diz: filho, lembra daquele avião que a gente viu? Vi, lembro sim. Aí diz: filho, olha ele aqui. Pai, como esse avião é grande. Ele diz: filho, você lembra do que eu lhe disse quando você me perguntou o tamanho de Deus? E agora eu pergunto: se Deus é pequeno ou Deus é grande? Ele diz: pai, Deus é grande, é grande. Ele diz: filho, tudo depende de como nós estamos, aonde nós estamos. Se estivermos perto de Deus, Deus é grande. Se estivermos longe de Deus, Deus é pequeno. A questão aqui é o seguinte, meus irmãos: você começa a ter medo, você começa a ter dúvida, você se sente seguro quando você está distante de Deus. Mas quando você se aproxima de Deus, sabe, existe uma força sobrenatural, inexplicável, que te invade, que te envolve, e que te capacita a fazer algo que muitos julgam impossível, que outros imaginam improvável. Mas quando Deus estende sua mão grandiosa e poderosa sobre a vida do homem, Ele vai muito além das expectativas humanas, Ele vai muito além das projeções que criaram para Ele. E eu creio que é isso que Deus pretende fazer contigo, comigo, conosco. Deus não tem compromisso com covardes. Apocalipse 21, versículo 8, existe a relação daqueles que não herdarão o reino dos céus, e entre eles está lá o covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. O Espírito de Deus é espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Por isso nós temos que ousar, nós temos que acreditar. E na realidade, no vocabulário do cristão, nós sabemos que não existe a palavra impossível, porque eles servem a um Deus que pode realizar todas as coisas. Louvado seja o seu nome. As Escrituras nos diz que o reino de Deus, ele é ganhado a força. Ganhado a? Quero ver a igreja. Ganhado a? Somente aqueles que se esforçam, que vão além dos seus próprios limites, herdarão, conquistarão o reino de Deus. Eis o desafio do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E além dos nossos limites, e além das nossas
expectativas. Os discípulos tiveram coragem de renunciar tudo. Eles deixaram tudo para trás. Deixaram barco, deixaram pai, coisas e pessoas, e imediatamente, sem especulações, sem cogitações, sem elucubrações, simplesmente decidiram obedecer. Que coisa tão impressionante, porque não é simplesmente uma leitura artificial e superficial do texto, nos leva somente a imaginar que eles simplesmente disseram: pai, tchau, eu vou seguir a Jesus. Vai muito além disso, irmãos. Eles rompem com vínculos, eles rompem com tradições, eles rompem com costume. Na antiguidade, os filhos herdavam as profissões dos pais. Então eu imagino que o pai de João e de Tiago, citado aqui, deveria ter uma empresa de barcos, e contava que seus filhos viessem ser seus sucessores. E de repente agora aqueles meninos deixam tudo para trás para seguir a Jesus, esquecem de tudo. Então é um rompimento geral com um passado, com uma história. Para servir a Deus é dessa mesma forma, é essa ruptura. Aquele que botou a mão no arado não pode olhar para os lados, nem muito menos para trás. Tem que esquecer das coisas que para trás se fica, prosseguir firme e forte no seu caminho, sendo fiel até a morte, olhando tão somente para o alvo, para o consumador, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Você entende que eles renunciaram tudo? Agora eu fico perguntando, e se assim não fosse? Hoje eu poderia estar falando de qualquer história, mas não estaria falando de João, de Tiago, nem de André, nem de Pedro. Quero que você entenda isso aqui, que quando nós decidimos obedecer ao chamado de Deus, Deus nos leva a lugares jamais imaginados. Deus nos leva a posições jamais esperadas. Esses homens estavam na margem do mar da Galileia. Se eles não tivessem obedecido ao chamado de Deus, ainda hoje, eles estariam no anonimato, desconhecido na história, mas por terem escolhido o chamado de Deus. Você vai nas bibliotecas afora e você vai encontrar livros com o nome Tiago. Se for uma biblioteca evangélica, tenha certeza que você vai encontrar variedades de livros com o nome de Tiago, de João, de Pedro, de André. O mais importante é isso, que Deus dá uma honra tão grande ao ponto de que eles escrevem os livros da Bíblia. São chamados para isso. Agora esses homens que trocaram o mar pelo céu, que antes vivia sentado na proa do barco, um dia nós veremos eles sentados nos 12 tronos que serão cedidos aos 12 apóstolos. Olha o que Deus faz. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, os planos de Deus são maiores do que o nosso. Ele faz por nós muito mais do que imaginamos, muito mais do que esperamos, muito mais do que pensamos, muito mais, muito mais. Ei, muito mais é o que o Senhor tem para ti. Esse chamado ecoa em nosso tempo. E eu posso ouvir a voz do Senhor nesse lugar, olhando para cada um de nós que aqui estamos e que aqui nos encontramos, dizendo: vinde-me e segue-me. O chamado permanece. A pergunta agora é: qual é a sua resposta diante do chamado de Deus? Qual é a sua resposta? Será que as coisas são mais importantes? Será que as pessoas continuarão te impedindo de seguir a Deus? Deus não tem compromisso com o covarde, porque o covarde, ele sempre
se preocupa com a opinião popular. O que vão dizer de mim? O que vão pensar? Que eu virei cafona, não é? Que eu endoidei, que eu virei fanático. Quando eu me converti, eu já disse isso algumas vezes, praticamente eu perdi todos os meus amigos. Em compensação, eu ganhei um amigo que vale por todos, amigo para todas as horas, amigo em todo o tempo, Jesus Cristo, aquele que nunca nos deixa só, nunca nos desampara, nunca nos abandona. Ele quer ser o teu amigo. Portanto, venha, segue-me. A Bíblia nos fala que Levi, escuta bem para a gente encerrar com a história de Levi, era cobrador de impostos. Essa profissão era uma profissão imunda, porque ele traía seus compatriotas para prestar serviço para um reino pagão. Ele servia a Roma, e mesmo sendo judeu, batia na porta de cada judeu cobrando impostos. Um dia Jesus vai ao encontro desse homem na coletoria, olha para Levi e diz: segue-me, e sai. Imediatamente a Bíblia diz que Levi deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Irmãos, você já parou para pensar nessa história, o quanto ela me surpreende? Eu não consigo lhe explicar. Um simples chamado, porque minha mãe passou orando pela minha vida de 8 a 10 anos para que eu aceitasse Jesus. E eu vi pastor Jair, pastor Júnior, vi tantos pastores, o próprio pastor Edécio, sendo porta-voz da voz que nunca se cala, que desde o nascente ao poente, nós podemos ouvir o Senhor nos chamando, e isso arde, isso aquece, isso queima, de uma forma inconfundível. Hoje eu posso confundir, eu acho muito difícil, mas eu posso confundir a voz da minha esposa, a voz de alguns amigos, a voz de alguns familiares, mas não há como confundir a voz de Deus. Quando Deus fala no mais íntimo do nosso ser, nós bem sabemos que é o Criador, chamando a sua criação para a redenção e uma vida de glorificação. Chamado que arde. E eu fico imaginando o que fez Levi a deixar tudo para seguir Jesus. O que fez Levi? Você já parou para pensar nisso? Porque eu imagino que você, assim como eu também, demonstrou resistência, demonstrou ser relutante, e talvez você tenha 10 anos de cristão, meu irmão, tenha envelhecido, mas não tenha amadurecido, e talvez em alguns aspectos, em determinadas áreas, você ainda é relutante, e você ainda tenta resistir à voz do Senhor, que te chama para lugares maiores, de mais intimidades, de mais profundidade com Ele. O que fez Levi desistir de tudo? Eu vou te contar. Primeiro, porque ali na coletoria, onde coletava os impostos, os religiosos daquela época não se aproximavam. Eram 300 metros de distância, porque considerava aquele lugar imundo, como um lugar amaldiçoado, e considerava essas pessoas como profanas, como pessoas, sabe, já condenadas. Saduceus, zelotes, essênios, escribas, fariseus, estou citando aqui todos os segmentos das ramificações religiosas daquele tempo. Ninguém se aproximava daquele lugar. Só que Jesus, ele vai além da religião. Nós encontramos um Deus revelado nas Escrituras, que ele entra na cova dos leões, que ele entra na fornalha, que ele vai na Babilônia, que ele vai no Egito, tudo para socorrer e livrar aqueles com o qual ele tem um propósito em sua história. Eu
já contei aqui a história de Lilico da Mangueira, o camarada fantasiado, preste a sambar na Marquês da Sapucaí, os tambores da Mangueira tocando. E um repórter chega e diz bem assim: e aí, Lilico, preparado para o samba desse ano, para o samba do Rio? Só que outrora, de momentos antes, ele tinha lido o Evangelho. Ele encontrou aqueles Evangelho do Novo Testamento que os gideões saem distribuindo em colégios, em hotéis. E ele tinha lido e ele ouviu a frase Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E todas aquelas parafernálias, sabe, todo aquele mundo não trazia alívio para a sua alma, não trazia sossego para o seu coração. Seu espírito continuava abatido, porque são prazeres que geram pesares. Tudo passa, é vaidade, vaidade, conforme diz as Escrituras. E ele chorando ainda no camarim, ele disse: Senhor, esse é meu último carnaval. Quando chegar no fim da avenida, Lilico não será mais da Mangueira, Lilico não será mais do carnaval, Lilico pertencerá ao Senhor Jesus. Só que ele falou aquilo, Deus ouviu no céu. Ele falou na terra, Deus ouviu no céu. E quando chega os repórteres: e aí, Lilico, preparado? Ele diz: olha, Lilico está preparado, a Mangueira também está preparada. Agora no final da avenida, esse é meu último carnaval. Quando ele diz isso, ele contando, quando ele fala isso, que no final da avenida é o último carnaval de sua vida, ele não consegue mais ouvir os tambores da Sapucaí, da Mangueira. Ele começa a ouvir uma orquestra celestial, um coral dos anjos tocando naquele lugar. Ele cai de joelho, ele tira toda aquela fantasia, todas aquelas máscaras. E aquele homem que tinha imaginado chegar no fim da avenida e entregar sua vida a Jesus, ele entregou no começo. Mas eu estou contando essa história porque o mais extraordinário nela é que Deus entrou na Marquês do Sapucaí, em pleno carnaval do Rio de Janeiro, para salvar um homem que tinha um propósito com sua vida. Você está escandalizado? O meu capelão, Mário Félix, do período do seminário, ele é o 6º ou 7º filho, eu não lembro bem essa colocação, essa posição, mas a sua avó consagrou todos os filhos ao demônio. Só que sua mãe se converteu, ainda quando eu era gestante, não tinha condições de cuidar dele, mas entregou ele a Deus. Já tinha consagrado ele a Deus. Por não ter condições de viajar tanto a trabalho, deixou aquele menino com sua avó. E na primeira oportunidade a sua avó vai consagrar eles aos orixás, aos caboclos, aos guias. E ele conta o seu testemunho que quando está lá no centro, na encruzilhada, com vela, com toda aquela feitiçaria, simpatia, macumbaria, diz, quando a mulher está prestes, a senhora está prestes a consagrar, ela de repente vê algo resplandecendo naquele lugar. Ela fala que nunca viu uma luz tão forte, e um ser tomando forma humana, criando asas longas, e dizendo: este não, porque este é meu, escolhido para ser profeta entre as nações. E ele contava essa história chorando, e ele dizia que sua mãe perguntava: meu filho, eu só não entendo uma coisa, porque eu imaginei que você ia a todas as nações, seria profeta entre as nações. E ele, até aquela data, não tinha nem ultrapassado a barreira geográfica do seu país. Mas ele disse: mãe, eu sou hoje capelão do seminário que mais envia missionário para o mundo. Cada aluno que passa por aqui é uma nação que Deus me levantou para investir. Eu me considero fruto desse ministério, resultado também desse trabalho, porque fui muito influenciado pela vida do pastor Mário Félix. Meus irmãos, quando Deus tem algo na vida do homem, ele entra até em centro de macumba para socorrê-lo. Ele entra até nos lugares mais inimagináveis possíveis. Aqui tem um amigo nosso, irmão querido, que se você perguntar a ele: quando foi que você se converteu? Foi na igreja? Foi no apelo? Não. Rodolfo ali, pode perguntar a Rodolfo. Onde foi que Rodolfo se converteu? Em plena copa de vela, a mulher em casa cuidando das 2 filhas, e ele atrás do trio elétrico. E lá Deus tocou no coração. Agora a esposa estava de joelho.
em casa. Trabalho da intercessão, lá Deus tocou no seu coração. E ele volta para sua casa, dizendo que quer ter uma vida com Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, voltando ao caso de Levi, ninguém nunca entraria lá. Jesus vai lá. E Jesus, ao ir, ele demonstra valor, ele demonstra importância. É como se dissesse: ei, sua vida é importante para mim. Sua vida é valiosa para mim. A religião pode ter desistido de você, mas eu não desisto de você. Mais do que ir lá, Jesus olha para ele, simplesmente um olhar que revela tantas coisas, que revela os mais profundos sentimentos, e diz: segue-me. As pessoas podem não acreditar em você, mas eu acredito. As pessoas podem não confiar em você, mas eu confio. As pessoas podem não contar com você, mas eu conto. Eu fico imaginando agora as lágrimas escorrendo na face de Levi, ele chutando o pau da barraca, deixando tudo para trás, na certeza que Deus tem um plano melhor para a sua vida. E o que é que Deus faz de Levi? Muda o nome de Levi para Mateus. E o que significa Mateus? Presente de Deus. E quando você abre o Novo Testamento, qual é o primeiro livro que você encontra? Mateus. O que seria de Mateus, ou melhor, de Levi, se não tivesse aceitado o chamado de Deus para a sua vida? O que será de você? O que será de mim, se não aceitarmos o chamado de Deus para as nossas vidas? Hoje, aquele mesmo que andou às margens do mar da Galileia, entre a lagoa de Tiberíades, à procura de homens que pudessem contar, esse mesmo, hoje ele está aqui na evangelizadora, à procura de homens e mulheres que ele sabe que pode contar. Ele não está nas universidades, nos seminários, nas faculdades teológicas, mas ele está aqui na igreja, para que daqui da igreja ele possa levantar homens que não somente passem pela história, mas mudem a história em que vivem, fazendo história, para que outros daqui a 2000 anos possam contar, e outros jamais venham esquecer que Deus ainda chama homens, e os homens ainda atendem a voz de Deus. Se coloca de pé, irmão, em nome de Jesus. Há um chamado, e eu ouço a voz do Senhor nesse lugar, nessa hora. O Senhor que olha para mim, olha para ti e diz: vem, segue-me. Eu não sei ao certo quais são os planos que você tem traçado para a sua vida, quais são os planos que seus pais têm traçado para a sua vida, quais são os planos que seus familiares têm traçado para a sua vida, mas uma coisa eu lhe garanto, que os planos de Deus são maiores e são melhores. Os planos de Deus permanecem e prevalece para todo tempo, para todo sempre. Há um chamado, o mesmo Senhor Jesus chama homens para salvação, chama homens para santificação, chama homens para sua gloriosa missão. Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou chamado, não posso me calar,
Não posso retroceder. Não posso voltar atrás. Eu sou chamado. Eu tenho um chamado. Quantos têm um chamado e podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Se você tem um chamado, deixa Deus falar contigo através dessa canção. E deixa Deus renovar, talvez, esse chamado que tem se extinguido diante desse mundo frio. Mas através de uma só palavra, a chama voltará a arder novamente no altar e não se apagará. Ouça a voz do Senhor neste lugar, que mais uma vez te chama. Se você pensou que Ele tinha se esquecido, ou ao menos tinha desistido, você está completamente enganado. Mais uma vez o Senhor te chama. Mais uma vez o Senhor te chama. Mais uma vez o Senhor te chama. Agora olha bem para mim, querido. Olha bem para mim. Eu recebi aqui uma revelação dos céus. Quando Jesus chama os discípulos deixam barco, deixam rede, e imagino que também deixa alguns peixes que lá estavam. E por que eles fazem isso? É porque o abençoador é mais importante do que a bênção. Eles deixam os peixes no barco quando é chamado por Deus, porque o abençoador é mais importante do que a bênção. O abençoador é mais importante do que a bênção. Aleluia. Agora louve ao Senhor em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade.
te obedecer. Oh, Senhor Jesus, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar, Senhor, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja Glória a Deus. Certa feita eu vi uma história de que em um vilarejo na Ásia, uma criança muito pobre chegou para o seu pai e disse: pai, realize o meu sonho, o meu maior sonho. E o pai disse: o que é, meu filho, o que você tanto quer? E ele disse: eu queria um patins, meu pai. E esse garoto tinha visto somente patins uma vez na sua vida, porque na sua região praticamente ninguém tinha condições de ter o patins. Seu pai morava fora e juntou dinheiro durante muito tempo e comprou patins para aquele garoto. Como ele estava sempre ausente, não tinha como ensinar aquele garoto, mas a sua mãe se dispôs a ensinar e dizia: filho, vamos hoje aprender a andar de patins? E aquele garoto dizia: hoje não, que eu estou com medo. No outro dia: filho, e hoje? Vamos aprender? Hoje não, que eu estou com vergonha de cair. Filho, vamos hoje. Sempre uma desculpa e sempre uma desculpa, até que certo dia aquele garoto diz: mãe, vamos hoje aprender a andar de patins. É hoje o dia, hoje eu vou. E quando a mãe pega o patins, ele tira da caixa. Quando ele vai colocar nos seus pés, ele percebe que não dá mais. E ele começa a chorar, chorar, chorar sobre os patins que tanto guardou para um tempo que jamais vai existir novamente. Da mesma forma nós agimos quando transferimos o chamado de Deus para o amanhã, alegando que temos medo, alegando que temos vergonha. E depois, quando quisermos viver os sonhos que Deus tem para nós, talvez, querido, seja tarde demais. Por isso que as Escrituras dizem: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Haverá dias que a humanidade vai invocar, mas não vai achar. Vai procurar, não vai encontrar, e logo vai perceber que o Espírito de Deus foi retirado da terra. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Que venhamos ouvir a voz do Senhor hoje e atender ao seu chamado. Aquele que te chama é aquele que te capacita. Aquele que te capacita é o mesmo que se responsabiliza por toda a tua história, desde o início até o fim. Louvado seja seu nome. Erga suas mãos, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom demais. Glória a Deus. Os irmãos podeis sentar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Que faça prosperar o vosso caminho e que vos conceda sempre sua maravilhosa graça e paz,
por onde quer que andares. E todo o povo de Deus declara: Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.